Oi, oi pra você que já é inscrito nesse canal, meu nome é Tamires e está começando mais um vídeo aqui. Bom, gente, hoje eu vim trazer um vídeo, um formato um pouquinho diferente, já trouxe uns mais antigos assim, que é um papo, eu e você e eu, um tipo de conversa. E eu trouxe um vídeo que talvez, pode ser que ajude alguém que esteja nessa situação. Por que eu falo isso? Porque quando eu tava nessa fase da minha vida, como vocês viram no título, né? Esse é um vídeo falando, contando a realidade de como é morar sozinha, né? Fazendo faculdade e tudo mais. E quando eu tava nessa fase de ir morar sozinho, quando eu tava assim, nessa vontade, era esse o tipo de vídeo que eu via. Eu assistia muito desses vídeos de pessoas relatando, né, contando suas experiências. Então, talvez pode ser que tenha gente aí que queira assistir esse tipo de vídeo, né, que esteja nesses planos também. Mas vamos lá. Se você é um jovem aí que tá querendo sair de casa ou passou em uma faculdade, que acontece muito disso, né? Passei em faculdade em outra cidade, vou ter que morar sozinho. A primeira coisa que você vai ter que ter é força de vontade. É uma coisa que você quer, vai dar certo. Agora, se é uma coisa que você tá meio indeciso, né? Tipo, quero, não quero. Porque o negócio é o seguinte. Tem muita gente que vive na zona de conforto, né? Morando com os pais. É tudo ali mais fácil. Precisei de ajuda, minha mãe tá ali pra me ajudar. E tipo assim, vai ser um pouco difícil, porque você vai ter que encarar a realidade, que muitas coisas você não vai ter ajuda. Mas se é alguma coisa que você quer, que nem eu falei, você vai conseguir. Porque, por exemplo, pra mim não foi tão difícil. Muitas pessoas me perguntam, é questão de solidão, você não se sente sozinha? Não, gente, desde quando eu mudei, eu nunca me senti sozinha, porque eu nunca estive nessa zona de conforto de ter alguém ali 100% comigo, porque eu fui uma criança muito sozinha, eu fui uma adolescente sozinha, fui uma jovem sozinha, uma adulta sozinha, até hoje eu sou assim. E não é uma coisa que me faz mal, porque eu nunca fui tão dependente dos meus pais, né? Essa é a realidade. Minha mãe se separou do meu pai novinha e aí meu padrasto me criou, mas eu sempre fui mais isolada no meu cantinho ali, sabe? Quietinha. Nunca fui tão dependente. Dependia financeiramente, né? Enquanto eu não tinha condições de me sustentar, mas era somente isso. Minhas coisas eu sempre me virei sozinha, tudo que eu precisava eu corria atrás, eu dava meu jeito sozinha. É assim, a minha mãe mesmo para sair, se deslocar e tentar resolver uma coisa comigo, só quando eu era menor de idade e precisava, tipo assim, sei lá, de alguma coisa, sou responsável, preciso estar aqui com você. Caso contrário, eu ia no médico sozinha. Eu não lembro nem quando foi a última vez que minha mãe foi no médico comigo, tipo, eu com 12, 13 anos. Depois que meu irmão nasceu, eu tinha 12 anos, e aí eu já tive que ter uma responsabilidade maior também. Então talvez seja por isso, eu sempre fui muito sozinha, né? Eu fui filha única até os meus 12 anos, e quando meu irmão nasceu, ele não era o meu irmão que era o meu companheiro para me brincar, né? Eu já tinha uma certa idade, então eu passei a cuidar dele, a criar ele. Então eu já tive que ter essa responsabilidade. Então, assim, a vida talvez tenha me obrigado a ter essa independência mais cedo. Então, pra mim não foi um problema. Eu, desde muito nova, eu sempre quis ter a minha independência, sempre quis ter a minha vida sozinha, porque, né, não mudava muita coisa de quando eu morava com a minha mãe. Eu falo que a minha zona de conforto sempre foi ficar sozinha. Esse era meu espaço que eu me sentia bem, porque eu nunca fui tão dependente assim, né, dos meus responsáveis. Então, assim, eu sempre fiz tudo sozinha, sempre me virei sozinha, e muito pelo contrário, eu me sentia mal por estar ali numa casa cheia de gente, né, que morava nós quatro, eu, minha mãe, meu padrasto, meu irmão. Eu me sentia mal por estar numa casa ali que tinha tanta gente e eu me sentindo sozinha. Isso me fazia mais mal do que eu estar me sentindo sozinha por realmente eu estar sozinha. Eu moro sozinha, então se eu me sentir sozinha é porque eu tô morando sozinha. Então, assim, me fazia mais mal ainda. Tanto que, pra vocês verem o nível, em 2000... não vou saber o ano. Eu tinha 18 anos, eu tive um quadro clínico de depressão.
E assim, eu era tão assim, na minha, sabe? Que assim, eu sofri, né? Foi uma tortura, né? Aquela coisa que todo mundo sabe. Não é fácil pra ninguém quem tem depressão. Mas eu saí da depressão sozinha. Tipo assim, eu não tive ajuda de ninguém, não tive apoio de ninguém. Não porque ninguém quis me ajudar, mas por eu já ter esse instinto de ter essa independência, de me virar sozinha, de fazer as minhas coisas sozinha, eu, aos poucos, né, não foi de uma hora pra outra, né, foi uma fase bem difícil, mas eu consegui sair sozinha, sem precisar da ajuda de ninguém. Então, assim, é uma coisa que eu construí ao longo da minha vida, né, então, assim, eu não tive problema nenhum de sair e de casa, né, e ter essa força de vontade, eu quero, e eu vou conseguir. E assim, a partir do momento que eu saí de casa, voltar para a casa da minha mãe nunca foi uma opção. E até hoje não é. Tipo assim, pode acontecer o que for, eu vou aguentar a barra sozinha e eu não volto, entendeu? Porque assim, eu já tô, né, já construí a minha vida e eu tô muito melhor assim, apesar de todas as dificuldades, né, a gente vai seguir. Mas eu sei que tem muita gente que tem uma certa dependência, que vive na zona de conforto, né, que ali é tudo mais fácil, morando com os pais. E eu vejo que tem gente que sofre muito, tendo que sair de casa para, enfim, correr atrás dos sonhos, né, estudar e tudo mais. Mas assim, a primeira coisa é isso. É uma coisa que você quer ou é uma coisa que você tá indo porque você tem que ir, entendeu? Tem que ter... Você vai ter que parar pra pensar nisso. Segunda coisa que você vai precisar ter é uma estabilidade financeira. A não ser que você tenha alguém que te sustente, é uma coisa. Caso você vai ser 100% independente, você mesmo vai te sustentar, você mesmo vai, né, cuidar das suas coisas, das suas responsabilidades, você precisa ter uma condição financeira estável. Eu tô falando isso porque eu não tive, gente. Eu não tive, eu saí de casa sem R$1 no bolso, eu tinha uma cama e uma cômoda, esses eram os móveis que eu tinha. E assim, tranco e barranco, mas que nem eu falei, era uma coisa que eu tava disposta a enfrentar, era uma coisa que eu sabia que ia ser melhor pra mim, que eu ia me adaptar melhor, que ia me fazer bem, que, enfim, N motivos, eu não vou entrar em conta o que me levou a tomar essa decisão, né? Mas em busca da minha saúde mental também, que já estava bem abalada. Então, assim, se você tem uma estabilidade financeira, você vai. Caso contrário, pensa bem no que você tá fazendo. Porque, que nem eu falei, eu sair e voltar não era uma opção pra mim. Então, assim, trancos e barrancos. Então, tenha essa responsabilidade financeira de quanto você tem, quanto você vai receber por mês, né? Porque, no caso, você vai ter que ter uma renda mensal. E quais vão ser os seus custos e tudo mais. Outra coisa, as responsabilidades de casa. Se você não fizer, não vai ter ninguém pra fazer. Então, assim, lógico que você vai fazer as coisas no seu tempo. Você não vai ter a obrigação de, tipo, nossa, eu vou ter que fazer isso porque minha mãe chegar tem que estar pronto. Não, você vai fazer no seu tempo, mas também a sua casa não pode virar aquele lixão. Tô falando de afazeres domésticos, sabe? Então, assim, vai ser feito no seu tempo, mas você vai ter que fazer. Então, se você não está disposta para isso, é bom você repensar. Quarta coisa, a faculdade é um tranco. Isso tô falando no caso de quem vai morar sozinho e estuda. Quem estuda, faz faculdade, sabe que a faculdade é um tranco, que pesa, que né, tem uma responsabilidade, uma carga absurda. E isso eu tô falando porque a minha faculdade é particular. Quem estuda em faculdade federal, eu acredito que seja um tranco maior ainda. Então, assim,
tenha consciência que além dos seus problemas da faculdade, você vai ter os seus problemas de casa. Então, assim, você vai ter que ter cabeça psicológico suficiente para lidar com o tranco da faculdade, né? Mais o tranco de que é viver sozinho, ter as suas responsabilidades. Então, assim, ter sua independência não é só aquelas mil maravilhas. É muito bom, gente. Eu falo que quando eu consegui conquistar a minha independência, apesar de ter sido uma fase muito difícil, eu falei que eu tava na minha melhor fase. Não porque, tipo assim, quem veio falando, minha mãe também deve pensar isso, que eu pensei, tipo, eu vou sair de casa, eu vou fazer o que eu quiser, vou entrar e vou sair de casa a hora que eu quiser. Também, mas é porque, tipo assim, vai chegando uma fase que, falando no meu caso, minha experiência, né? Que você vai crescendo e você vai tendo jeito de pensar, modo de agir e pensar completamente diferente. Cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu jeito de pensar. Então, assim, vai ter casos que, por exemplo, eu comecei a crescer e vi que, tipo assim, minha mãe faz isso, mas eu não faria, entendeu? Eu faria isso, mas minha mãe acha um absurdo, entendeu? Então, assim, cada um tem seu livre-arbítrio, né? E cada um tem o seu jeito de agir, de pensar, tem a sua personalidade. Então, assim, chegou um momento que, tipo assim, aquele ambiente estava sendo uma coisa que eu tava completamente deslocada, entendeu? Eu tava dentro da minha casa, mas parecia que não era minha casa. Sabe quando você vai, tipo assim, você vai passar uns dias na casa de um amigo? E você fala assim, nossa, realmente que não é minha casa. E vai chegando uma fase, você fala assim, eu quero a minha casa pra me ficar em paz na minha casa. Chega uma fase né, a gente começa a ficar assim dentro da casa dos nossos pais. Que nem eu falo, esse foi o meu caso, não quer dizer que com você vai ser assim. Mas eu me sentia totalmente deslocada por N motivos. Mas enfim, eu falei assim, quando eu mudar, finalmente eu vou poder ser eu, entendeu? Ter a minha personalidade, fazer as minhas coisas como eu quero, como eu planejo. E não, assim, pra zoar o barraco, pra, né, festar e falar assim, agora eu vou cair no mundo. Não, não é isso. Até porque se você for com esse pensamento, você não vai conseguir fluir com a sua responsabilidade, né? Então, assim, não é bagunça, morar sozinho não é bagunça. Mas você tem que ter uma cabeça centralizada do que você tá fazendo, das suas responsabilidades. Enfim, que eu tava falando, você vai ter que ter essa noção que você vai ter que saber dividir o tranco do que é a faculdade, o tranco do que é morar sozinho, e se você trabalha, o tranco de trabalhar. Então, assim, é puxado, é difícil, tem dias que você se sente totalmente esgotada, sobrecarregada, cansada, muita coisa pra pensar, é conta pra pagar, é trabalho, é faculdade, entendeu? É as responsabilidades da casa. Então, assim, é isso. Apesar de ser as mil maravilhas, eu falo, tô na minha melhor fase, mas tô passando pela fase mais difícil. Fácil não tá, mas também não tá ruim, porque era isso que eu queria e era isso que eu tô buscando, entendeu? Outra coisa, sua alimentação. Apesar que quando eu morava com a minha mãe, não mudou muita coisa minha alimentação de agora. Mas, por que eu falo isso? Porque não era sempre, porque eles falam assim, quando você chegava da faculdade, você tinha comida na mesa, tudo bonitinho, né? E agora você tem que chegar e fazer. Não era sempre que tinha, então eu criei o hábito de, tipo assim, se eu quero comer, eu vou chegar e vou procurar alguma coisa pra fazer. Se não, eu vou dormir. E eu falo pra vocês, tem dia que eu chego tão cansada que eu prefiro ir dormir do que comer. Então, esse é o ponto, talvez, ruim, negativo, assim, de você ir morar sozinho, porque não é sempre que você vai ter comida pronta. Então, assim, se você quiser comer, você vai ter que fazer. E aí, assim, depois de um longo dia, trabalhando o dia inteiro, vai pra faculdade à noite, sai da faculdade 10 horas, pra chegar em casa e ainda fazer janta, gente, eu não tenho essa coragem. Às vezes eu tenho. Tem dia que eu chego, tipo, nossa, preciso arrumar a casa. Tem dia que eu chego 10h30, ainda vou lavar roupa, vou arrumar a casa, lavar banheiro, fazer janta. Tem dia que é 1h da manhã, eu tô aqui arrumando a casa, gente. Mas tem dia que eu chego, eu só tomo um banho e deito. Então, assim, vai da sua disposição, entendeu? Então,
a alimentação talvez não seja uma das melhores quando você vai morar sozinho. Esse é um ponto. E volto a falar, não é só a parte ruim, não é só a parte boa. Assim como quando você mora com seus pais, você tem as partes boas, as partes ruins, quando você mora sozinho, você também tem. Mas eu falo isso em questão de responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande. E assim, principalmente se você for 100% independente. Assim como eu falei, eu saio de casa, eu não dependo nada de ninguém. Eu sou 100% independente. Então assim, as minhas coisas, tudo que eu tenho, eu que lutei pra conseguir, eu corri atrás. E isso já era desde quando eu morava com a minha mãe, né? Tudo que eu queria, eu ia atrás. Mas, muito mais quando você mora sozinho, né? Também outra coisa, falta de tempo pra você precisar resolver suas coisas. Se você tem uma rotina de trabalho e estudo, vai ter coisas de casa que você vai precisar resolver que você não vai ter tempo. Então, assim, coisa que talvez se você morasse com sua mãe, né, sua mãe poderia resolver pra você. Então, assim, mas pra tudo tem um jeito, né? A gente só não dá jeito pra morte, né? Aquele velho ditado. Então, sempre quando eu tô, assim, numa situação, eu penso isso. Eu vou dar um jeito, porque pra tudo a gente dá um jeito. Então, assim, outra coisa também que é muito importante, não se desespere. Não se desespere, tenha sua cabeça centralizada. Tem dia que vai ser difícil, ai, tá dando tudo errado, eu não tenho mais pra onde correr, o que eu vou fazer? Calma que vai dar certo. É isso sempre que eu tenho em mente. Tipo assim, tô passando por uma situação difícil, tem aqueles momentinhos, né, que a gente dá uma desabada e tudo mais, mas eu sempre, tipo assim, volto minha cabeça no lugar e penso, vai dar certo. Até que eu aguentei tanta coisa, né, não vai ser isso que vai me derrubar. Tem a parte boa, sim, né, eu tô trazendo os pontos negativos, assim, porque talvez são coisas que pessoas não tenham parado pra pensar, né? Que nem eu falei, a gente tem um sonho, pra mim era um sonho, meu maior sonho desde pequeno sempre foi fazer faculdade e morar sozinha. Sempre, gente. Quando eu era criança, eu idealizava isso. Então, assim, por isso que eu falo, tô na minha fase mais difícil, mas tô na minha melhor fase, porque eu tô vivendo o que eu sempre sonhei, de ter minha independência e fazer a faculdade. Então, assim, é uma carga muito difícil, é um peso muito grande, mas é muito bom, se é o que você quer, né? Então, assim, para pra pensar se, tipo assim, é o seu sonho, é isso mesmo que você quer? Se é isso mesmo que você quer, mete o pé. Então, assim, você tem que ter uma força de vontade muito grande e tem que ser corajosa. Corajosa ou corajoso, né? Você tem que ter coragem. Que nem eu falei, eu não tinha nada planejado. Eu só fui. Não tinha uma estabilidade financeira, não tinha uma estabilidade emocional, entendeu? Então, assim, só fui e fui, gente. Que nem eu falei, eu tinha uma cama e uma cômoda. Eram os móveis que eu tinha, não tinha nada de móveis. E assim, aos poucos, você vai conseguindo suas coisas. Se você já tem, assim, tem por onde começar, já tem suas coisas, melhor ainda, né? Mas se você não tem, não se desespere, que aos poucos você vai conseguir. E é coragem. Força de vontade e coragem. É isso que eu falo, você tem que ter coragem, porque se você não tiver coragem, você não vai. Não fique esperando o momento certo. Tipo, ai, será que vai dar certo? Será que esse é o momento certo? Será que eu estou disposta pra isso? Só vai, entendeu? Mas tenha em mente tudo isso que eu falei, das suas responsabilidades, se é isso mesmo que você quer, entendeu? Se é uma coisa que você planeja, se é uma coisa que se der errado, você não vai desistir, você vai continuar, sabe? Então, que nem eu falei, pra mim foi mais fácil nessa questão de passar por um momento difícil e aguentar, ou talvez lidar com a solidão, porque mesmo morando com a minha mãe, eu já enfrentava isso, né? Então, assim, eu nunca fui, não era a minha zona de conforto estar morando com os pais. Então, mas se você tá na sua zona de conforto morando com os pais, é bom você pensar nessas questões, mas não que isso seja
motivos pra te travar, pra não deixar você ir. Mas você pensa e cria coragem e vai. E só vai, gente. E a faculdade vai ser aquilo. Você vai chegar de noite, se você estuda à noite, né? Que eu acredito que a maioria estuda à noite. Mas tem gente que estuda num período da manhã também. Mas é aquela coisa. Você vai chegar, você vai ter os seus afazeres domésticos, você vai ter que se alimentar. Você, se tiver alguma prova, ainda vai estudar pra prova. Se tiver algum trabalho, ainda vai fazer um trabalho. Então, assim, que nem eu falei, você tem que saber dividir. Saber que você tem suas responsabilidades de casa, você tem suas responsabilidades do trabalho. E saber que você vai ter que fazer tudo. Você vai ter que dar conta de tudo. Essa é a verdade. Então, assim, você tem que ter planos também para o seu futuro. Se programar, se planejar, o que você quer, como você se vê daqui, sei lá, anos. O que você tá fazendo para o seu futuro, sabe? E é isso, você sabe. Você, né, conhece o seu coração, você sabe, faz o que o seu coração te conduz para fazer, mas não seja tão emocional, seja um pouco racional. É importante você não só um pouco, bastante pensar, né, em você. E até porque se você tá fazendo isso, você vai fazer isso por você, né? É um passo muito grande que você vai dar na sua vida. Então, assim, que nem eu falei, eu sempre fui muito sozinha, mas eu nunca fui, tipo assim, abandonada, sabe? Eu sei que, tipo assim, que nem eu falo, eu não dependo da minha mãe, mas eu sei que se eu for atrás da minha mãe, se eu for pedir ajuda pra ela vai me ajudar. Mas eu não sou esse tipo de pessoa, entendeu? Ela me criou assim. Então, assim, talvez ela não tenha criado nesse pensamento. Vou te criar pra você ser 100% independente. Mas fatores da vida, entendeu? Infelizmente, eu não tive tanta presença, ela não foi tão presente, sabe? Ela sempre teve que trabalhar muito. Grande parte da minha vida foi só eu e ela, né? Então, assim, teve uma certa ausência. Então, isso fez com que eu criasse essa resistência em sempre me virar sozinha, fazer minhas coisas sozinha. Então, assim, não que minha mãe não queira me ajudar, não é isso, mas eu tenho essa resistência em fazer as minhas coisas sozinhas. E, tipo assim, a minha mãe tem um jeito dela de pensar, né? Eu tenho o meu. Eu não julgo a minha mãe pela forma dela, mas é que nem eu falo. Tá, eu julgo um pouquinho sim, não vou mentir, não. Mas, assim, não critico ela, mas não faria igual. Se eu tivesse um filho, eu não criaria meu filho da forma que ela me criou. Porque não foi fácil, entendeu? Só eu sei o quanto que eu lutei com a minha saúde mental, sabe? Que nem eu falei, eu tive depressão e eu saí da depressão, me ergui sozinha. Então, assim, foram trancos e barrancos que a gente passou por aí. Mas eu não critico, porque ela é minha mãe, eu amo ela da forma que foi, né? E tipo assim, eu sei que ela fez o que ela achou que deveria fazer por mim, pra me criar. E ela me criou muito bem e conseguiu fazer isso. Mas que nem eu falei, se eu tivesse um filho, eu não criaria ele da forma que ela me criou. Mas, tamo aí, eu sou muito grata a ela por tudo, né? Sempre vou ser. Mas é isso, gente. De certa forma me ajudou, né? Porque se não fosse tudo isso, talvez eu não tinha essa independência, essa estabilidade. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês de alguma forma, que tenha aberto os olhos de quem estava nessa dúvida, né, nesse impasse, né, do que fazer e agora pra onde eu vou, o que eu faço. Mas eu quis trazer esses pontos pra vocês, porque são coisas que antes de eu morar sozinha eu imaginava, mas eu não tinha... eu fui encarar a realidade mesmo quando eu tava vivenciando, nunca ninguém me falou essas coisas. Mas é importante que vocês saibam. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Bye!